versículo 20. Profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Nós também estamos projetando o texto aqui no telão, se você quiser acompanhar. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar? Senhor, nos abençoa através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, meu Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Anula a minha carne, e que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor fale com o Teu povo, meu Pai. Nós Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Te agradecemos por essas portas abertas, meu Pai, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Coloque no versículo 19, por favor, o nosso versículo base, nosso texto base. Meus irmãos, o tema da mensagem hoje é posicionados. E o Senhor, Ele chama o seu povo a tomar uma posição. Veja que o texto começa com o Senhor dizendo, versículo 18: venham, estão chamados. O Senhor está chamando o seu povo a tomar posição. E no versículo 19, Ele diz o que para o seu povo? No versículo 19: preste bem atenção, se estiverem o quê? Dispostos e, guarde isso, se vocês estiverem dispostos e me ouvirem. A bênção do Senhor, ela é liberada na medida em que eu me posiciono. E qual é a posição que o Senhor quer de nós? Qual é o posicionamento que Deus espera de nós para que Ele nos abençoe? Se estiverem o quê? Dispostos e me ouvirem. Veja que Ele diz: se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o quê? Quem quer comer o melhor dessa terra e diga amém? Tem gente na dúvida aí. Estava distraído, né? Vou perguntar de novo. Quem quer comer o melhor dessa terra, diga amém. Para comer o melhor dessa terra tem que fazer o quê? Se posicionar. Qual é a posição? Qual é o posicionamento? Se estiverem dispostos e me ouvirem. O que significa ouvir? Esta palavra no hebraico, ela é chamar. Ela significa, sabe o quê? Obedecer. Então, se nós trocarmos a palavra ouvir por obedecer, como é que fica o texto? Se estiverem dispostos a me obedecer. A bênção de Deus,
ela está diretamente ligada à obediência. Mas a obedecer o que, irmãos? O que nós temos que obedecer? O que nós precisamos obedecer para que Deus nos abençoe? A sua palavra, que contém as instruções, os estatutos e os seus mandamentos. Não há como ser abençoado por Deus se nós insistirmos em viver em desobediência à sua palavra. Isso significa dizer que eu não posso ser cristão, eu não posso dizer que eu sou cristão e viver da maneira que eu quero. Você entende isso? Se eu quero ser cristão, se eu quero ser abençoado por Deus, eu posso viver da maneira que eu quiser? Não, eu tenho que viver de uma forma que agrade a quem? Ao meu coração, à sociedade, aos governos desse mundo. Eu tenho que viver de uma maneira que agrade a Deus. E para andar com Deus, eu vou ter que renunciar coisas. Jesus disse: quem quer vir após mim, faça tudo o que você quiser. Não, né, Rocha? Faça tudo o que der na sua cabeça. Não é isso que está escrito. Quem quiser vir após mim, negue-se. Mas o texto para aí. Negue-se a si mesmo, ou seja, dizer não para as coisas que eu. Depois Jesus continuou: tome a sua. E o que é tomar a sua cruz? Lá no Getsemane, Jesus fez a seguinte oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas tomar a sua cruz significa dizer para Deus: Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Então, eu quero ser abençoado por Deus, eu quero comer do melhor dessa terra, mas para isso eu tenho que viver em obediência. Obediência a quê? A palavra, aos mandamentos. Deus levou Moisés para o monte e passou quantos dias lá com Moisés? Meu Deus! Sabe o que é isso? Cadê a escola bíblica? O pastor abre a escola bíblica, aí vem 10 pessoas. Quantos dias Moisés ficou lá no monte, recebendo os mandamentos de Deus? 40 dias. Você acha que Deus ficou 40 dias com Moisés lá para nada? Você realmente acha isso? Se Deus ficou lá 40 dias com Moisés, ensinando Moisés os mandamentos, era para Moisés fazer o quê? Aprender, obedecer e passar para quem? O povo. E olha que o que aconteceu, quando Moisés está terminando de receber os mandamentos, o que o Senhor fala para ele? Desce, porque o teu povo se desviou de mim rapidamente. E aí Moisés começa a descer o monte, e aí Josué, que estava no meio do caminho esperando: Moisés, estou ouvindo um barulho de guerra. Moisés falou: não é guerra não, Josué, é pecado. E quando Moisés chega, o povo tinha feito o quê? Abandonado a Deus. Rapidamente. E Moisés ficou tão irado que ele quebrou as tábuas. Sabe o que teve que fazer? Voltar mais 40 dias para o monte. Se não fosse importante, Deus teria feito isso? Então, se Deus gastou 40 dias com Moisés e depois mais 40, isso é importante. Você pode dizer amém?
Então, se eu quero comer o melhor dessa terra, bote lá no isso, se estiverem dispostos a me obedecer, vocês comerão o melhor dessa. Se eu quero comer o melhor dessa terra, eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que conhecer a palavra e eu tenho que obedecer essa palavra. Isso significa que eu não posso viver da maneira que eu quero. Isso significa que eu não posso viver da maneira que eu quero, porque senão eu caio no versículo 20. Bote no versículo 20, por favor. Mas, se vocês recusarem, e forem o quê? O que é rebeldia? Desobediência. Se vocês se recusarem e forem rebeldes, vão comer o melhor dessa terra? O que Deus falou? Vão ser devorados pela. Então, meus irmãos, o nosso posicionamento, no caso de querermos ser abençoados, ele tem que ser qual? Obediência. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso sair do culto hoje e amanhã voltar para as mesmas práticas que eu faço a semana inteira, que desagradam a Deus. Eu não posso viver a semana inteira fazendo o que eu quero e achar que indo um culto no domingo na igreja, Deus vai me abençoar. Deixa eu te falar uma coisa, meu, eu preciso te falar isso. Não vai. Se você vive a semana inteira da maneira que você quer, vir ao culto no domingo não vai mudar a história da sua vida. O que vai mudar a história da sua vida é você se tornar um crente verdadeiro, um crente fiel, um crente obediente à palavra. Você pode dizer amém? É isso que pode mudar a história da sua vida. Só que para isso eu vou ter que entender o que Deus quer. E para entender o que Deus quer, eu vou ter que fazer o quê? Conhecer a palavra. E como eu conheço a palavra? Ainda não inventaram outra maneira. Pastor, tem como dar uma injeção de Bíblia? Não tem. Pastor, tem como eu conhecer a Bíblia enquanto eu durmo? Podia vender um capacete, né? A gente botava um capacete e ia dormir. De manhã estava todo mundo conhecendo a Bíblia, não é verdade? Mas isso existe? Não, então nós temos que ir para o método tradicional. Qual é o método tradicional? Tem que ler. Tem que ler. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bote na tela, por favor. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu, melhor dizendo, para a igreja em Éfeso. Bendito seja quem? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Qual é a vontade de Deus? É nos abençoar ou nos amaldiçoar? É abençoar, gente. Deus não tem prazer no nosso mal. Deus não tem prazer em que as coisas deem erradas para nós. Só que Deus, Ele é fiel à sua própria palavra. Ele já decretou bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas nós precisamos entender que isso está diretamente ligado ao nosso posicionamento. E aí eu pergunto a você, como têm sido as suas escolhas? Fora daqui do templo, fora desse ambiente, o que você tem escolhido fazer? Quando se coloca uma situação diante de você, em que você tem que escolher entre Deus e esse mundo, quem você escolhe? Quando você tem que dizer para alguém, ou no seu trabalho,
fazer algo que desagrada a Deus, você fala, mas se eu não fizer, eu vou ser mandado embora. O que você faz? Eu lembro de 3 jovens que se recusaram a adorar a imagem de um rei. E a sentença para este crime, sabe qual era? A morte. Quem não adorar a estátua do rei vai morrer. Todo mundo no reino inteiro se dobrou diante da estátua, porque ninguém quer morrer. Mas esses 3 jovens, eles se recusaram. Eles disseram, a gente não vai se curvar diante dessa estátua. O rei mandou chamar os 3, vem cá, eu estou sabendo que vocês não se curvaram à minha estátua. E eles disseram, não nos curvamos. E o rei falou, eu vou dar uma oportunidade a vocês agora. Se vocês se curvarem aqui, eu vou livrar vocês da sentença de morte. E eles disseram na frente do rei, nós não vamos nos curvar diante da estátua. Mas vocês não sabem que vocês vão morrer. Eles disseram, se morrermos, morreremos. Mas nós não vamos nos curvar. E o rei ficou muito alegre com o posicionamento deles. Não é verdade? O rei ficou tão feliz que mandou aumentar a fornalha em 7 vezes mais. Ele mandou aumentar o fogo para jogar eles lá dentro. E quando o rei mandou jogar, os soldados que foram lá jogar morreram queimados. Mas quando o rei olhou lá para dentro, ele disse assim, nós não jogamos 3, por que tem 4 lá dentro? Porque aqueles jovens resolveram obedecer. Entre fazer o que o mundo quer e fazer o que Deus quer, eles decidiram fazer o que Deus queria. E essa escolha, meus irmãos, ela bate na nossa porta todo dia. É um jeitinho aqui, e nós vivemos num país do jeitinho. É um negocinho aqui, é um negocinho ali, é uma facilidade aqui, outra facilidade ali, e às vezes nós como cristãos vamos perdendo esse posicionamento. A gente vai cedendo, e preste atenção, Satanás, ele é astuto, ele é sutil, ele não vem de frente logo, ele vem apresentando pequenas coisas. Ele vai minando a sua fé através de pequenas decisões que naquele momento parecem inofensivas. E aos poucos, gradativamente, você vai se afastando de Deus. E aí quando você vê as coisas começam a dar errado, a bênção de Deus não está mais sobre a sua vida, e você se pergunta, Deus, o que está acontecendo? Deus vai dizer para você, eu não posso te abençoar, porque você está em desobediência. Como têm sido as suas escolhas? Elas têm sido de obediência ou de desobediência? Salmo 23, versículo 1. Eu creio que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, conheça de cor. Aliás, não bota não, pode tirar. O que está escrito lá? Se você não souber de cabeça, eu vou brigar com você. Salmo 23, 1. O Senhor... Oh glória, pode botar agora na tela. O Senhor é o meu e nada... Se o Senhor é teu pastor, você é o que dele? Se o Senhor é o teu pastor, você é o que dele? E ovelha faz o quê? Só que tem ovelha aí querendo desobedecer. Não, o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o seu pastor, isso quer dizer que você é ovelha, e ovelha obedece. Sabe o que acontece com ovelha que não obedece?
que acontece com a ovelha que não obedece? Toma paulada. Já viu que o pastor, ele está com o cajado na mão? O que ele faz quando a ovelha quer sair do lugar para ir para o outro? Ele vai lá e faz o quê? Volta para cá. Ovelha que obedece toma paulada? Sim ou não? Mas ovelha que desobedece? Então nós precisamos entender que se você quer ser abençoado, você precisa tomar uma posição, ou você é ovelha ou você é bode. Mas meia ovelha, meio bode, isso aqui não é pizza. Pizza você pede a pastor, pastor não, o dono da pizzaria, eu quero uma pizza meia calabresa e meia frango catupiry. Pizza você pode fazer isso, mas com crente não tem meio bode, meia ovelha. Ou é ovelha ou é bode. Ou você está em obediência, ou você está em desobediência. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e isso é uma realidade, eu creio cegamente nessa palavra. Mas o Senhor é pastor de ovelhas, não de bodes, não de pessoas que fazem o que querem, não de pessoas que vivem como querem, não de pessoas que vivem lá fora, longe da palavra. Você não vai ser ovelha se você não seguir a palavra de Deus. E veja que no final, no último versículo, não sei se é o versículo 5, vem para mim, Isa, qual é o último versículo? Isso, é o 6, né? Preste atenção no que está escrito: bondade e misericórdia certamente me seguirão. O que significa dizer que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão? O que significa isso? Que elas vão me acompanhar. Aonde eu estiver, aonde eu pisar, aonde eu for, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas me seguirão. Mas só me seguirão se eu estiver em quê? Se eu estiver posicionado em obediência. Ovelhas são obedientes. Ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. E pessoas obedientes, elas são abençoadas. Pessoas que dizem que são ovelhas, mas andam sem compromisso com Deus, não são ovelhas. E aí, meu irmão, minha irmã, lá fora, você vai ter que tomar uma posição. Se o que está sendo proposto diante de você te afasta da presença de Deus, você tem que se afastar disso. Ah, pastor, mas aqui nesse país, se não for assim, não vai. Eu sei disso. Eu sei como funciona. A minha formação profissional, eu lidei com isso em todo o tempo que eu trabalhei. Eu sei como funcionam as coisas nesse país. Mas nós somos cidadãos do reino. Nós vivemos uma vida que é para agradar quem? Aquele que nos chamou. Então nós temos que tomar uma posição. No Salmo 91, versículo 1, veja o que o salmista diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí eu pergunto a você, quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente? São as ovelhas ou são os bodes? São as ovelhas. Os desobedientes não conhecem o esconderijo do Altíssimo nem a sombra do Onipotente. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Uma vez eu levantei minha mão e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, glória a Deus por isso. Isso foi o início da jornada.
A vida cristã não é um levantar de mãos. A vida cristã é uma jornada que vai até o último dia da sua vida. Não se trata de você ter feito algo no passado, se trata de você continuar obedecendo até o fim. Posso ouvir um amém? Aliás, lá em Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é perseverar só uma parte da jornada, não é perseverar só um momento da nossa história, não é perseverar só um determinado período da nossa vida, não, é perseverar até o fim. Então, para sermos abençoados, para que as bênçãos do Senhor nos acompanhem, para que possamos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, para que as bênçãos espirituais que estão decretadas para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que essas coisas aconteçam, eu preciso me posicionar na obediência. Você pode dizer amém? Tem que obedecer. Eu não vou saber o que você faz lá fora. O que você faz quando acaba o culto e você passa daquela porta, o pastor André não vai saber. Porque o pastor André, ele é um ser humano comum. Mas nós servimos a um Deus que ele é todo-poderoso. Você sabe quais são os atributos de Deus? Você conhece os atributos de Deus? Ele é onipotente. Isso significa que ele tem o quê? Todo poder. Ele também é onipresente. Isso significa que ele está em todo, e ele também é onisciente. Isso significa que ele conhece todas as coisas. Então, você pode fazer o que você quiser. O pastor André não vai ficar sabendo, mas o Senhor vai. Porque os olhos do Senhor estão sobre todos, até sobre aqueles que não creem em Jesus. Você sabia disso? Sabia que Deus não olha só para a gente, não? Deus olha para todo mundo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então a pessoa pode crer em Jesus ou pode não crer em Jesus, Deus sabe o que ela está fazendo. Então, meus irmãos, precisamos entender que a Bíblia é um conjunto de livros. E quantos livros tem na Bíblia? Tem uma galera aqui na frente que está afiada. Pessoal do fundão aí, quantos livros tem na Bíblia? 66 livros escritos ao longo de aproximadamente 2000 anos. Épocas diferentes, pessoas diferentes, mas sem nenhuma contradição. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então a Bíblia é um conjunto de livros, é um conjunto de 66 livros que define o padrão de comportamento para os filhos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia, ela foi escrita para definir o nosso padrão de comportamento. A pergunta é: estamos vivendo de acordo com essa palavra? Meus irmãos, isso é tão sério, que quando Deus tirou o povo do Egito e entregou as suas leis, Deus mandou Moisés enviar espias para a terra prometida. Você lembra disso? Quantos espias foram? 10? Quantos espias foram? 20? 30? Pode falar, gente. 3? Quantos espias foram enviados para a terra? Oi? Quantas tribos tinha o povo de Israel? 12. Quantos espias foram enviados? Um de cada tribo? 12. Deus enviou 12 espias. Eles ficaram quanto tempo espiando a terra? Pastor, eu ainda estou tentando me levantar do dia de hoje. Só quer que eu faça a conta?
Quanto tempo eles ficaram lá espiando a terra? Ninguém sabe, gente. Aproximadamente 1 mês. E quando eles voltaram, qual foi o relatório dos espias? 10 disseram, deu ruim. Não tem como, aliás, 1 mês não, foram 40 dias. 40 dias. Depois de 40 dias eles voltam e 10 falam, deu ruim, não tem como a gente entrar nessa terra não. Mas 2 homens disseram, não, a gente vai entrar e a gente vai possuir essa terra, porque o Senhor está conosco. Desse episódio, aconteceu o quê? Deus disse, como vocês não foram fiéis a mim, como vocês não creram na minha promessa, vocês vão peregrinar no deserto 1 ano para cada dia que vocês ficaram espiando na terra. Então o povo de Israel peregrinou quantos anos no deserto? 40 anos. Por quê? Porque Deus esperou toda aquela geração morrer. Ele disse, ninguém dessa geração vai entrar na terra. Mas pastor, o que isso tem a ver com obediência e palavra que o senhor está falando? Eu vou chegar lá. Aí quando passa os 40 anos, Moisés, quando sabe que o povo já vai entrar na terra, quando ele percebe que já chegou o tempo em que a terra vai ser conquistada, e ele sabe que ele não vai entrar na terra, porque Deus disse para ele que ele não entraria, por causa de um episódio em que ele feriu a rocha. Sabe o que Moisés faz? Ele escreve um livro, para lembrar o povo, 40 anos depois, dos mandamentos do Senhor. Sabe que livro foi esse? Que livro foi esse? Deuteronômio. Deuteronômio é um registro da história de Israel, desde a saída do Egito até aquele momento, 40 anos depois. E Moisés estava trazendo à memória do povo quem era Deus, quais eram os mandamentos que eles iam ter que cumprir quando conquistassem a terra. Se isso não fosse importante, Moisés tinha feito isso, gente? É claro que não. Agora preste atenção no capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1. Claro que nós não vamos ler o capítulo todo, mas Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Olha só o que Moisés escreveu. Se vocês atentamente a voz do Senhor seu Deus, e tendo cuidado de, o que é guardar? Obedecer. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, vai fazer o quê? Vai exaltar vocês sobre todas as nações da terra. Desde o Antigo Testamento, as bênçãos de Deus, elas sempre estiveram vinculadas à obediência. Aliás, por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Para permanecer no paraíso, eles tinham que fazer o quê? Então, as bênçãos de Deus, elas sempre estiveram ligadas à obediência. Então, 40 anos depois, Moisés estava relembrando o povo sobre a importância de obedecer. E no versículo 15, bote por favor. Porém, se vocês ouvirem e guardarem, eu vou exaltar vocês entre as nações da terra. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virá sobre vocês e os alcançarão o quê? Mas pastor, Deus é rígido, né? Não, Ele é justo.
porque ele poderia não ter falado nada e deixado o povo à deriva. Mas Deus, ele nos ama tanto que Ele se manifesta, que Ele se relaciona, que Ele mostra o que Ele quer. O nosso Deus é um Pai tão amoroso que Ele se importa em dizer: meu filho, minha filha, se você fizer assim, eu vou estar com você. Se você não fizer, eu não vou estar. Então, o amor e o cuidado de Deus se manifestam no momento em que Deus escreve para nós o que Ele quer que a gente faça. Quem ama a Deus, obedece. Aliás, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mateus capítulo 7, versículo 7. Jesus dizendo: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será. Agora eu pergunto a você: quem são os que batem, os que buscam e os que pedem? Os filhos da desobediência, eles não pedem, eles não buscam e eles não batem na porta. Meus irmãos, Deus tem princípios dos quais Ele não abre mão. Deus tem princípios que são inegociáveis. Na cruz, nós fomos abençoados por Cristo Jesus, amém? Mas, para alcançar a bênção, eu preciso ter fé e crer que Ele é o Senhor da minha vida. E eu preciso obedecer. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim ou não? Disse ou não disse? Mas o que ele pediu para Abraão também? O que ele pediu para Abraão? Deus disse: Abraão, eu vou te abençoar. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas Deus fez um pedido para Abraão, não fez? Qual foi o pedido? Entrega o teu filho, Isaque, em sacrifício para mim. Meus irmãos, Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. A mulher de Abraão, ela era estéril. Ela tinha aproximadamente 90 anos quando o menino nasceu. Eu imagino a alegria que aquela criança trouxe para aquela casa. Você consegue imaginar? E agora imagina Abraão ter que pegar um menino e levar para sacrificar. E ele foi e levou o seu filho para sacrificar, sem saber o que ia acontecer, sem entender o que Deus queria, mas ele disse: se Deus pediu, eu vou. Entre reclamar e obedecer, entre murmurar e obedecer, entre desobedecer e obedecer, Abraão escolheu o quê? E por isso Deus disse: em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Tem hora, meus irmãos, que não é fácil cumprir a vontade de Deus. Tem hora que vai doer na carne. Tem hora que vai ser doloroso fazer o que Deus quer. Jesus,
lá no Getsêmani, enquanto ele estava orando a Deus, o que escorreu do seu rosto? Suor. E o suor era o quê? Sangue. E isso ele não tinha nem sido entregue ainda. Então, meus irmãos, eu não preciso correr atrás da bênção, se eu me posicionar diante da vontade de Deus. Tudo isso eu mostrei para você, para que você entenda que os obedientes, eles são abençoados. E enquanto você insistir em continuar vivendo da maneira que você quer, eu tenho que dizer para você, a bênção de Deus, ela não vai te acompanhar. Enquanto você insistir em viver longe da presença de Deus, enquanto você insistir em viver fora da palavra, enquanto você insistir em viver da maneira que você quer, Deus não pode te abençoar. E sabe por que Ele não pode te abençoar? Porque Ele é fiel à sua própria palavra. Ele vai olhar para você e vai dizer, como eu posso abençoar o meu servo? Como eu posso abençoar a minha serva se ele não me obedece, se ela não me obedece? A Bíblia fala de um homem que foi considerado o homem mais sábio da história. Quem lembra o nome dele? Salomão. Na sua juventude ele teve que assumir o reino e ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu a ele o quê? Sabedoria. E como Deus se agradou do pedido dele, Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele riquezas e Deus deu a ele paz. No reinado de Salomão não houve guerra. E Salomão construiu o quê? O templo do Senhor. Mas o que Salomão tinha de sabedoria, ele também tinha de desobediência. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse para o seu povo, nunca mais volte para o Egito. Sabe de onde era a primeira esposa que Salomão tomou para si? Do Egito. Sabe de onde Salomão comprou cavalos e carros de guerra? Do Egito. Qual é o nome disso? Era um homem sábio. Mas o que adianta a sabedoria sem obediência? Aí Salomão teve quantas esposas? Um montão. Gostei. Pastor, ele teve um montão. Ele teve aproximadamente 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mulheres. 1000 mulheres. Preste atenção nisso, meu, que o que eu vou falar é sério. Salomão teve quantas mulheres? 1000. Quantos filhos Salomão teve? Não sabe? Chuta. Davi teve 7 mulheres. Se eu não estiver enganado, Davi teve 7 mulheres e acho que 28 filhos. Se eu não estiver enganado nos números. Salomão teve 1000 mulheres. Quantos filhos ele teve? Chuta aí. 10, 12, 20, 500 filhos. Sabe quantos filhos Salomão teve? Você acha normal? Você acha normal um homem com 1000 mulheres ter 4 filhos? Você acha normal isso? Por quê? Por que Salomão com 1000 mulheres só teve 4 filhos? Porque Salomão, apesar de ser um homem sábio, ele foi o quê? Desobediente.
E aí ele começou a tomar mulheres de outras nações. A primeira foi uma egípcia, e ele começou a casar, fazendo alianças. E ele foi trazendo para dentro de Israel mulheres de várias nações. E essas mulheres começaram a pedir a Salomão o quê? Eu quero adorar o meu Deus. Eu quero adorar os meus deuses. Aí sabe o que Salomão fez? Olha, faz o seguinte, pode construir o altar, não constrói aqui em Jerusalém não, porque aqui tem um templo do Senhor, mas constrói fora da cidade. Eu pergunto a você, isso é obediência ou é desobediência? E sabe qual foi o resultado? Depois de Salomão, o reino foi o quê? O homem mais sábio da história. Apesar de ser o mais sábio da história, por causa da sua desobediência, ele perdeu as bênçãos de Deus. Eu pergunto a você, meus irmãos, o que está faltando para você ser abençoado? Eu quero deixar um desafio para você. Faça uma avaliação da sua vida, das suas escolhas, do seu posicionamento. Encontre aquilo que está fora da vontade de Deus. E quando você encontrar aquilo que está fora da vontade de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele transforme a sua vida. Não é fácil o que eu estou falando para você. Eu sei que não é. Por isso que eu disse que é um desafio. Quando você voltar para casa hoje, ao longo dessa semana, faça um balanço da sua vida. Procure coisas dentro da sua vida em que você está em desobediência. E quando você encontrar, ore e diga: Senhor, me ajude a mudar. Porque as bênçãos de Deus seguirão os obedientes, mas aqueles que não obedecerem não serão abençoados. Salomão, o homem mais sábio da história, teve um final trágico. Por causa da sua desobediência. E eu não posso achar que eu sou melhor do que ele. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu também. Então, você pode carregar o título que você carregar, se não for obediente, você vai cair. Aliás, todos os homens e mulheres que serviram a Deus eram pessoas pecadoras. Todos eles caíram. Mas sabe qual é a boa notícia? É que todas as vezes que eles se arrependeram, Deus disse: eu recebo vocês de volta. Então, meu irmão, minha irmã, quando você encontrar aquilo que você está fazendo, que está desagradando a Deus, a boa notícia é, através do seu arrependimento, virá a mudança, e através da mudança, virá a bênção. Mas isso depende de você. Eu não posso tomar essa decisão no seu lugar. Eu não posso tomar essa decisão no lugar da minha esposa. Eu não posso tomar essa decisão no lugar dos meus filhos. Esse posicionamento, ele é individual. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Os obedientes, eles são abençoados. Aqueles que pagam o preço, eles recebem do Senhor a bênção transbordante, sacudida, porque o Senhor é fiel. Que você possa levar essa palavra para a sua casa. Que você possa levar esse desafio a sério. Que você possa fazer esta avaliação. E se houver algo que não está alinhado com a vontade de Deus, que você peça forças e discernimento ao Espírito de Deus, para que haja uma verdadeira mudança na sua vida. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé.